Hoje nós vamos falar de sexo no casamento, vamos falar aí dessa história de casou, acabou. Será que é assim mesmo? É? Será que é assim mesmo que acontece? Por que será que isso acontece? Como que isso acontece? É um tema que é um tema muito interessante, que eu acho que é um tema que muitos casais vivem, muitos casais já ouviram falar, então a gente escuta muito falar isso, né? É muito comum a gente ouvir falar isso, né? Tipo, ah não, casou, acabou. Não, depois que casa, não tem mais nada. Então, é um assunto que eu acho importante da gente falar. Bom, eu já vou começar então a falar um pouquinho do nosso tema, pra gente conseguir aí falar tudo em 30 minutos. Olha só, primeira coisa que eu acho importante a gente pensar é que como as coisas foram acontecendo, como tudo foi evoluindo. Se a gente for pegar ali o sexo na Idade Média, se a gente for pegar ali como tudo começou não, né? Que a Idade Média ainda não era quando tudo começou, mas alguns fatos que aconteceram ali na Idade Média, a gente consegue observar algumas coisas que aconteceram no decorrer da história. Como, por exemplo, na Idade Média, o que acontecia com os senhores feudais? Eles colocavam um cinto de castidade nas suas esposas, porque as esposas precisavam ter aí esse cinto de castidade. Quando eles viajavam, eles costuravam a vulva ali das suas esposas. Mas eles poderiam, por exemplo, serem contemplados, presenteados com a primeira noite de qualquer noiva que fosse a noiva ali do seu feudo, né? Que fizesse parte ali do seu feudo. Então ele era presenteado com a primeira noite dessa noiva, ou seja, ele teria outras mulheres. E a mulher dele, com um cinto de castidade, muitas vezes com a vulva ali até costurada. Também ali no Oriente, o que acontecia? Os homens eles poderiam escolher algumas mulheres para eles se casarem, ou seja, eles poderiam casar com outras mulheres, eles poderiam ter outras mulheres, mas para isso a primeira mulher deveria aceitar. Então, assim, ele iria ter quantas mulheres ele conseguisse sustentar. Então, na verdade, aquele casamento não era um casamento monogâmico, né? Como a gente vê, por exemplo, hoje, né? Como as coisas acontecem hoje, aí os casamentos monogâmicos. E aí, com essa monogamia, acabou que você tem relações, né? Ou deveria ter, com uma pessoa só. E disse que essas relações são relações que vão perdurar para toda a vida, né? Ou seja, você vai se casar com uma pessoa e essa pessoa vai ser a pessoa com que você vai se relacionar pro resto da sua vida. E aí eu pergunto o seguinte: como que a gente olha para a pessoa que a gente está se relacionando? Como que a gente olha para a pessoa que está ali no nosso lado do dia a dia? Como que a gente olha para aquela pessoa que é a pessoa que está ali do nosso lado, que a gente tem relação, que a gente tem intimidade? Como que é esse olhar? Porque a gente não se sente atraído por todo mundo que a gente vê na rua. Por exemplo, eu não tô ali andando na rua, olho pra uma pessoa, sinto atração por ela, olho pro outro, sinto atração por ela, olho pro outro, sinto atração por ela. Você não fica sentindo atração por todo mundo que você olha na rua. Você tá andando, você sente atração por todo mundo. Mas pra pessoa que tá ali do seu lado, aquela pessoa ali que você tem ali as suas relações, você deveria se sentir atraído por ela. E essa atração, com o passar do tempo e com o dia a dia, ela vai ficando cada vez menor. O que deveria ser o contrário. Quanto mais você conhece a pessoa, quanto mais você se identifica com ela, quanto mais ela te conhece, essa atração deveria ser cada vez maior. E aí fica aquela coisa, né, de grama do vizinho que é mais verde. Então, a pergunta é a seguinte: como que a gente olha para a pessoa que está do nosso lado? Como que a gente se sente atraída? Por exemplo, a primeira vez que você se encontrou com a pessoa que está com você, o que te fez ficar atraída? Como que você olhou atraído? O que te atraiu nessa pessoa? O que te chamou a atenção nessa pessoa? Por que você se sentiu atraído por essa pessoa? Então, esse olhar é um olhar que deveria ser conservado. E essas atitudes são atitudes que deveriam ser conservadas. É claro que as pessoas mudam, todo mundo muda, ninguém é a mesma pessoa e nem é interessante que você seja assim a mesma pessoa sempre, porque eu acho que a gente está sempre evoluindo.
Mas deixar de olhar a pessoa que está do nosso lado com aquele olhar de desejo, aquele olhar de atração mesmo, faz com que cada vez menos a gente sinta vontade de estar com essa pessoa e a gente se sinta atraído por essa pessoa. E em 2002, Basson, ela começou a estudar o que essa intimidade do dia a dia interferia na resposta sexual. O que essa intimidade, essa relação corpo e mente poderia atrapalhar na relação, no desejo, na satisfação sexual, no orgasmo. E ela viu que essa relação do dia a dia pode interferir diretamente na resposta sexual, diretamente na satisfação sexual. Então, olha só, isso foi ontem. Começaram a estudar em 2002, assim, faz pouco tempo. Então, ontem começaram a estudar sobre essa intimidade. Mas isso a gente já vê na prática há muito tempo. Há muito tempo que a gente vê isso na prática, há muito tempo que a gente observa isso, há muito tempo que a gente sabe isso. Só que aí cai naquela frase que eu já falei, né? Os pesquisadores deveriam falar menos o que você tem que sentir e prestar mais atenção no que você sente. Então, isso a gente já observa já tem muito tempo. Então a gente já está cansado de saber que essas relações que são relações que ficam sem aquele olhar de amor, sem aquele olhar de atração, sem aquele olhar de cuidado, elas vão se desgastando e a gente vai perdendo interesse. Muitas vezes a pessoa fala de quem está com ela, por exemplo, o marido fala da mulher como se a mulher fosse, nossa, mas a minha mulher é muito chata, eu não consigo nem ouvir a voz dela. Ou a mulher fala, nossa, mas meu marido é insuportável, ele é um peso, parece que eu tenho mais um filho dentro de casa. Como você vai sentir atração por uma pessoa assim? Ou ainda, os casais que chamam, por exemplo, o esposo chama a mulher de mãe e a esposa chama o pai de pai. Tipo, não, a gente tem que se chamar assim para as crianças acostumarem. Como você vai sentir atração se você tá ali chamando a pessoa que você tá ali no seu dia a dia de mãe, a pessoa que tá ali no seu dia a dia de pai? Então, acho que isso são coisas que no nosso dia a dia a gente precisa prestar um pouco atenção, a gente precisa olhar isso com um pouco mais de cuidado. Porque se você tem uma relação casual, por exemplo, você encontra uma pessoa, você não tem uma relação monogâmica, você encontra uma pessoa, você viu aquela pessoa ali, você tá afim de ter relações com ela, você vai e tem. Você não quer saber da vida daquela pessoa, você não divide seus problemas, você não divide a sua vida, você não divide seus boletos, você não sabe de nada. Você vai ali, tem uma relação casual, aquela relação é extremamente satisfatória, vocês estão ali envolvidos no prazer, e pronto, aquilo ali te satisfez e ok, tudo bem. Se você tem uma relação que é uma relação de dia a dia, uma relação que é aquela relação que ela é, do dia a dia mesmo, tudo que vocês vivem ali naquele dia a dia vai interferir diretamente nas suas relações, vai interferir diretamente na sua resposta sexual, que é sobre o que a gente estava conversando, sobre o vídeo que eu falei, né? Da resposta sexual ali, que é o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, tudo que você vive vai ali influenciar diretamente. Não, mas é porque a gente já está há muito tempo junto, então acaba se você fazer, né, ter relações com a mesma pessoa por muito tempo, vai mesmo perdendo interesse. Não, a gente nasce com desejo e a gente morre com desejo. A gente descobre a nossa sexualidade em todas as fases da nossa vida. Com 20 anos, você tinha um olhar sobre a relação sexual. Com 30, você pode ter outro, com 40, você pode ter outro, com 50, você pode ter outro, e isso não quer dizer que tem que ficar cada vez ruim, pelo contrário, pode ficar cada vez melhor, porque com o passar dos anos e com a maturidade e o autoconhecimento e o conhecimento do outro e o conhecimento, né, de você mesmo, isso pode fazer com que as suas relações fiquem cada vez melhores. Então, não quer dizer que com o tempo isso vai ficando ruim, ou com o passar da idade, ou com o passar, né, do relacionamento ali do casal. Não, o problema não tá aí. O problema não tá aí. O problema tá em como você está vivendo o seu dia a dia enquanto casado. O problema está como você está vivendo o seu dia a dia com a pessoa que está casada com você. Se a pessoa que está casada com você
é um fardo para você, se a pessoa que está casada com você é uma pessoa que você não olha, que você não contempla, como que você vai se sentir atraído por essa pessoa? Se você não é uma pessoa que está que pode passar também esse olhar de contemplação, esse olhar de amor, como que alguém vai se sentir atraído por você? Então é a gente olhar mesmo para dentro, a gente ter as nossas percepções mesmo, né, de dentro, nossas percepções diárias, nossas percepções do dia a dia. Porque tudo isso faz com que a a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso amor, né? Tudo isso faz com que aconteça. Porque, assim, é o seguinte, sexo, casamento não é só sexo, com certeza. Mas a falta dele pode fazer com que o casamento não dê certo, pode fazer com que o casamento não seja um casamento feliz, pode ser com que o casamento pode ser que não seja um casamento harmonioso. Então a gente sabe que obviamente o casamento ele não tá voltado, né, só para as relações sexuais, óbvio, mas a falta dele é extremamente tem extrema influência, né, na satisfação da vida conjugal em si. E aí a gente pensa o seguinte: se você sabe que a sua relação ela não está boa, e você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E depois você fala que, mas não tá bem, eu não tô me sentindo bem, eu não tô gostando. Mas aí, o que você tá fazendo para melhorar? Você não vai fazer nada? Você vai deixar continuar como está e pronto? Mas é porque o outro tem que fazer alguma coisa. Mas precisa começar de alguém. Então, se começa de você, se começa do que você está com vontade de fazer, se começa com você mostrando o que você gosta, o que você quer, você começa a fazer coisas que são diferentes. Não, eu não tô falando de apenas o ato em si, eu não tô falando disso, eu tô falando mesmo de atração, sabe? De se fazer uma pessoa atraente, de pensar em como você pode se sentir mais atraente. Isso eu não tô falando só para as mulheres, eu tô falando para os homens também, porque às vezes os homens reclamam que as mulheres, elas não têm vontade, mas eles não são nem um pouco atraentes. Então, como é que vai ter vontade? Não é simplesmente porque é a pessoa que tá ali com você que você é obrigada a ter vontade. Não, essa pessoa precisa ser também atraente. E como eu tinha falado ali das pesquisas de Basson, ela viu que essas atividades aí, que são atividades, né, essa intimidade e o que acontece no dia a dia interfere na resposta. Então a gente sabe que está tudo voltado com todos os sentidos. Não é simplesmente ali o ato, é o que você pensa interfere, o que você vê interfere, o que você toca interfere, o que você cheira interfere. Então isso está relacionado com todos os sentidos. Então assim, é um perfume, é um jeito de se vestir, é um jeito de se cuidar, é um jeito de se olhar. Você, quando está bem com você mesmo, você acaba reluzindo isso. E isso acaba sendo atraente. Tem uma frase que fala o seguinte, que o amador, ele passa-se a ser o objeto amado. Então, muitas vezes, a pessoa que ela tá ali se doando, porque eu acho que o casamento, ele é isso, ele é dar e receber, né? Então, a gente, é claro que ninguém quer só ficar dando sem receber, apesar que dar, dependendo também não é ruim, né? Vocês entenderam. Não é só querer ficar dando sem receber nada em troca. Então, fala que o amador, ele passa a ser o objeto amado. Quando você começa a se olhar de uma forma diferente, quando você começa a se ver mais atraente, a se fazer mais atraente, tudo, você passa a ser realmente uma pessoa mais atraente, que às vezes no nosso dia a dia, com tanta coisa que a gente faz, com tanta, né, essa rotina maluca, trabalho, casa, filhos, a gente simplesmente esquece de pensar, né, em como a gente pode ser, em como a gente pode, né, ser uma pessoa atraente. E aí eu falo o seguinte: casou, acabou. Beleza, casou, acabou. Por conta disso tudo que a gente tem falado até agora.
E aí a gente pensa, o que que a gente pode fazer para que isso não se torne uma oficializado, né, no nosso casamento. Eu não quero que o meu casamento seja um casamento que casou, acabou. Eu não quero que isso, né, eu não quero que isso seja oficializado para mim. Então, o que que eu posso fazer então para que isso não seja a minha realidade? O que que eu posso fazer para que isso não seja o que eu vivo no meu dia a dia? Eu acho que tem alguns pontos principais que a gente pode prestar atenção em relação a isso. Primeiro, é olhar para a pessoa que está com você com um olhar mesmo de pensar o que te fez, o que essa pessoa te fez atrair, né? Quando eu conheci, eu achava essa pessoa atraente, não fisicamente só, tá, gente? Eu tô falando assim de tudo, de personalidade, o jeito de falar, o jeito de te tratar. Então, assim, o que que me fez sentir atração pela pessoa que está comigo? Por que que essa pessoa me fez sentir atração por ela? Então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não, eu me senti atraída por vários motivos. Primeiro, eu me senti atraída porque essa pessoa, ela tinha um cheiro, que era um cheiro muito bom, era um perfume, que eu lembro desse perfume até hoje. Mas aí hoje a pessoa que está comigo nem perfume passa mais. Não, cismou que não passa mais perfume. Então, esse cheiro pode te trazer lembranças, pode te trazer pensamentos mesmo, que vai ativar ali na sua área cerebral todas as sensações que pode te trazer uma vontade de reviver aquelas sensações de amor, de prazer, de friozinho na barriga. Então eu acho que é importante pensar como que essa pessoa, o que que me fez ter prazer nessa pessoa. O segundo fato é olhar para você, porque a gente tende a apontar muito a mão para o outro, né? Então assim, olhar para você. Como eu estou? Eu sou uma mulher atraente? Eu sou uma mulher que eu não estou falando fora de casa, tá? Hoje a gente tá falando de casamento. Então, assim, eu sou uma mulher que sou uma mulher atraente dentro da minha casa, com as minhas atitudes, com as coisas que eu falo, com as coisas que eu faço, com o jeito que eu olho. Sabe aquela coisa, tipo, o dia que tem, sei lá, seu marido ou sua mulher tá querendo conversar com você e você para ouvir. Você olha no olho da pessoa, escuta o que ela tá falando. Ela te fala alguma coisa, mesmo que você não tenha, assim, eu não achei muita graça, mas a pessoa tá rindo, sorria de volta. Todo mundo gosta de ter alguém que te escuta, todo mundo gosta de ter alguém que te ouve, todo mundo gosta de olho no olho, todo mundo gosta de sorriso. Então eu acho que isso é muito importante. Então olhar pra você mesmo, tipo, qual foi a última vez que eu falei eu te amo? Qual a última vez que eu fiz um carinho, que foi um carinho despretensioso, assim, do nada, cheguei, dei aquele abraço gostoso, dei aquele beijo gostoso, mesmo despretensioso. Então, assim, olhar para dentro de você mesmo, sabe? O que que você está fazendo, a atitude que você tem diante da sua vida, do seu dia a dia. Outra coisa, naturalizar o sexo é diferente de banalizar o sexo. Então, eu vejo muitas vezes que o sexo é banalizado. Por exemplo, eu vou fazer, mas eu vou fazer por fazer. Ou, eu vou fazer ali rapidinho, pronto, acabou, fiz o meu compromisso. Então, essa banalização faz com que cada vez seja menos importante, cada vez isso seja menos interessante para a sua vida, cada vez seja menos diário, né? Isso seja cada vez menos fora da sua rotina, do seu cotidiano. E aí as pessoas, elas olham com tanta banalidade que ou faz por fazer, ou vai lá, faz e pronto e acabou, ou ainda elas não pensam em satisfação. Mais de 80% dos homens, eles acordam no outro dia, né, depois do sexo, com satisfação, né? Eles têm ali a satisfação e no outro dia eles têm ali a relação, eles acordam satisfeitos.
e a metade das mulheres, elas acordam satisfeitas depois de uma relação. Então, a gente acordar satisfeita depois de uma relação é extremamente importante para a vida. Então, não banalizar, não fazer só por fazer, não fazer só porque você vai cumprir ali com o seu papel. Então, isso também é importante. A terceira coisa é pensar que apesar de, igual, eu tô casada, eu quero me manter casada, eu quero me manter feliz no meu casamento, eu quero que meu casamento seja um casamento harmonioso, eu quero me sentir bem, eu quero ser uma esposa atraente, eu quero me sentir atraída pelo meu esposo, eu quero que a gente tenha uma relação sexual feliz, eu quero que a gente tenha uma relação sexual quente, eu quero ter desejo, eu quero me sentir totalmente satisfeita sexualmente. Isso, primeiro, você tem que querer. Isso é uma coisa que tem que estar dentro de você. Porque se você não quer, não adianta. Então, às vezes tem mulheres que elas estão em relações, conjugais com pessoas que elas não amam mais, com pessoas que elas não querem estar. Então, não adianta você estar com uma pessoa que você não quer estar e se enganar, por exemplo, é o que eu falei, eu não me sinto mais atraída, eu não amo mais essa pessoa, eu não quero mais estar com essa pessoa, mas eu estou com essa pessoa por conta dos meus filhos, eu estou com essa pessoa por conta da sociedade, eu estou com essa pessoa porque eu já tô com ela já tem muitos anos, então é uma coisa que você não quer. Se você não quer, também não vai, as coisas acabam que não fluem. Por quê? Amor, gente, tem que cultivar. Amor não é simplesmente porque é verdadeiro que vai ser para sempre. Não, ele tem que ser cultivado. E ele tem que ser cultivado por duas pessoas. Aquilo que falam, né? Se você tem que forçar, é porque já não te serve mais. Então, assim, isso serve, por exemplo, para amor e para sapatos. Então, a gente tem que pensar, se você não está satisfeito com a sua relação, não estou falando que você tem que se separar e largar e acabar, pronto, e acabou. Não. Se você quer melhorar, você pode melhorar, mas você tem que querer. Se você não quer, ou se a pessoa que também está com você não quer, não vai adiantar. Então, vamos aí para as três... Deixa eu ver aqui as horas. Então, vamos aí para as três coisas que a gente falou em relação a essas atitudes, né, perante o casamento, para a gente não ter aí essa coisa de casou, acabou, né? Primeiro, a gente tem que pensar no o que a gente fez, o que a pessoa, né, que a gente está se relacionando fez para que a gente se sentisse atraído por ela. Então, pensar o que essa pessoa fez para que você fique atraída e tentar resgatar isso, porque pode ser que a pessoa ela não seja, claro, a mesma pessoa que antes, mas a essência a gente não muda, a gente tem a nossa mesma essência, então essa essência ela permanece. Então, por que é que essa pessoa te atraiu? Por que é que você se sentiu atraída e apaixonada por essa pessoa que está com você? E tentar resgatar isso, relembrar isso para você, relembrar isso para a pessoa. Então, isso é muito importante. Pensar se você é uma pessoa atraente, se você é uma esposa atraente, se você é um esposo atraente. Então, pensar como que o seu dia a dia, o que está acontecendo no seu dia a dia, para que você sinta, para você se sentir, para você passar uma atração, para ver se você está sendo mesmo uma pessoa atraente ou não. Então, observar aí as suas ações diárias, tanto os homens quanto as mulheres, e pensar se realmente você quer continuar uma relação que você está vivendo. Então, se você quer e você quer mudar e você quer que seja uma relação quente, você quer que seja uma relação, um sexo feliz, um sexo que te deixa com satisfação, que faça com que você acorde feliz no outro dia, então você precisa dar o primeiro passo, né? Dar os passos para essa mudança. Então, hoje, o que eu tenho para falar para vocês é isso, essas 3 dicas, que são as 3 dicas que eu vou passar em relação às atitudes que acontecem no casamento, e para vocês prestarem um pouquinho de atenção, para que tudo isso que eu falei aí durante esses minutos não venha a atrapalhar a vida conjugal de vocês.
Queria agradecer todo mundo que participou, muito obrigada. E a gente também agora vai ter live às segundas. Então, toda segunda-feira a gente vai falar aqui um pouquinho. E essa semana a gente vai falar de excitação sexual, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada.